Seja muito bem-vindo ao módulo 9 do treinamento White Belt. Esse módulo, o foco dele é a fase melhorar. E a fase melhorar, ela tem 4 missões. Nós vamos mergulhar nessas missões, ou entregas. Quais são as entregas? Primeiro, ver quais são as soluções possíveis para as causas raízes identificadas na fase analisar. Então eu relaciono ou defino as potenciais soluções, priorizo, faço um teste para ver como é que ela funciona e planejo a implementação em larga escala. Marcelo, planejamento é importante? É vital e nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. E tem outros aspectos também, tem ferramentas que eu posso usar, tem conceitos que nós vamos discutir, nós vamos falar muito de gerenciamento de mudanças. E aí eu entro em mais detalhes com vocês. Vamos falar das ferramentas que eu já disse, vamos olhar o nosso projeto novamente e vamos avançar no fechamento do treinamento White Belt e também desse projeto prático que nós estamos acompanhando desde o primeiro módulo. Tudo bem? Então vamos lá. Fase melhorar. 4 objetivos bem claros que eu falei. Quais são as soluções possíveis, priorizar as soluções possíveis, testar e fazer um piloto. E aí é muito importante o item de gerenciamento de mudanças e planejar a implementação em larga escala. O piloto, eu queria falar especificamente do piloto, que é o terceiro item que eu comentei. O piloto, ele serve para, além de testar a solução, serve para ver quais são os riscos que tem. Toda mudança, ela gera alguma coisa, algum impacto no processo que vai recebê-la. E esse impacto tem que ser analisado e antecipado. O que é antecipar? Antecipar é ver quais são os riscos potenciais e neutralizá-los. Então, qualquer mudança que for testada até essa parte de teste, pense muito bem e veja quais são os impactos colaterais que isso vai ter. Bom, Marcelo, me perdi. Não se perca não. Você está fazendo um projeto White Belt, tem uma área que você está trabalhando, que é a sua área. As pessoas que receberão esse processo têm que estar envolvidas. Então eu vou mudar um processo de fabricação, por exemplo. Eu vou fazer uma pequena mudança lá, que é o foco do treinamento White Belt. Antes de mudar, antes de fazer o teste, eu chamo o pessoal que trabalha lá primeiro, para entender o que está acontecendo. Segundo, para dar até ideias de como fazer essa implementação. Segundo, quais são os riscos que tem? Ninguém sabe melhor do que o pessoal que trabalha nessa atividade. Então, muito cuidado com essa parte de teste, de piloto, que é uma parte do melhorar. E o planejamento a longo prazo eu fui lá e fiz um teste, um pequeno exemplo da solução adotada. Como é que eu implemento isso para um setor inteiro, por exemplo? Imagina que eu tenho um projeto que vai pegar uma parte do setor lá. Como é que eu planejo isso? Exemplo, tem um projeto White Belt que vai trabalhar com uma mudança de como fazer um procedimento. Ou melhor ainda, vamos instalar um ferramental novo que vai ganhar 10 horas no setup da máquina. Como é que eu vou treinar a turma? Eu tenho 4 turnos rodando. Então até isso eu tenho que planejar e pensar antes de fazer uma implementação maior. Quantos turnos eu vou ter, quem é que vai rodar o turno, quem é que vai treinar como é que vai explicar o que está acontecendo, quais são os ganhos. Então tem toda uma mecânica aí que precisa ser levada em conta. Por quê? Porque se você não fizer isso, qualquer mudança pode, mesmo que seja benéfica, pode causar um desconforto e pior ainda, pode causar um acidente. Então, vai fazer alguma mudança ou planejar, chama quem entende. Pergunte quais são os riscos, conheça antes de fazer qualquer coisa. A pressa é inimiga da perfeição. Melhorar. Eu tenho visto muito em muitas empresas
algo interessante. O pessoal sai do definir e já está no final do melhorar. Marcelo, mas isso é normal. É claro que é normal. A pessoa vê o problema e já começa a implantar a solução. Não passa pelo medir, não passa para analisar. Só que não se deve fazer isso. A metodologia existe para mitigar problemas que podem acontecer. E mais importante ainda, para trazer as pessoas para junto da solução. Então você imagina o seguinte, eu tenho problema, eu trago as pessoas para me ajudarem a resolver esse problema, ou para identificar a causa raiz, para identificar as soluções possíveis, para implantar. Como é que essa pessoa vai estar comprometida com você? Vai estar muito, vai estar valorizada e tem uma grande chance do seu projeto ser bem sucedido. Então esse fator de pessoas é algo que eu bato muito. Em todo treinamento, toda conversa que eu tenho, eu acho que o grande diferencial, fora a metodologia, ferramentas, é como o líder ou como uma pessoa lida com a outra. Eu tenho muitos jeitos de fazer isso. Vou explicar para vocês o seguinte. Eu trabalho há muito tempo já. E meu perfil não tem jeito, né? Você olha para a cara assim, quem não me conhece já não gosta de mim. Quando conhece, me odeia. Mas, brincadeiras à parte, é o seguinte, ó. Eu tenho a cara séria. Nasci assim. Já tive alguns apelidos carinhosos lá atrás. Capitão Nascimento, Pitbull. Já usei esse perfil em alguns momentos, lá atrás, até aprender o seguinte. Quando você usa um perfil agressivo para mudar alguma coisa, porque você tem poder para mudar, porque tem algum gerente te suportando, e você usa uma força maior do que precisa, você faz a mudança uma vez só. Por que uma vez só? Porque na segunda ninguém vai querer trabalhar com você. Então, a parte de networking, de relacionamento é vital. Desde o definir até o controlar e fora disso também. Então, esse aspecto é importante na metodologia também. O que nós vamos ver a partir de agora? As ferramentas que eu posso usar nessa fase. Nós vamos ver agora quais são as ferramentas que eu posso usar no analisar. Então, nós selecionamos algumas que são muito aplicáveis a qualquer projeto e vamos discutir. Mas antes disso, eu quero resgatar um pouquinho a questão do tempo. Quanto tempo dura essa fase? Dura uma semana o melhorar. Em uma semana você faz ele como deve. Então vamos lá, ferramentas. Quais ferramentas que nós temos? Brainstorming, nós temos o 5W2H e outras ferramentas. O importante é saber como é que se aplica isso. Como é que eu aplico? Que método que eu tenho que usar? Como é que eu tenho que usar? Nós veremos a partir desse slide agora. Então vamos lá, nós estávamos falando das ferramentas que eu posso usar. Nós temos algumas, eu citei no slide anterior. Vamos começar a ver a matriz de priorização, que é o slide 6. Então no slide 6, para que serve isso? A matriz, ela é importante para começar a afunilar as soluções que foram geradas. Então, lembrem-se de um funil. Toda vez que você vê um funil, você lembra da metodologia DMAIC. Por quê? Ou da metodologia Lean Six Sigma. Por quê? Porque, na realidade, se eu tiver muita solução para testar, eu posso perder muito tempo. Então, eu tenho que ver quais são, ou qual é a mais factível, ou a melhor, e empregar isso. Tem baixo custo, é muito fácil de aplicar e consegue extrair aí a melhor solução a ser aplicada. Nós temos no treinamento, e você vai ver isso, sempre tem um material em anexo. Então aqui não é diferente. Se observar aqui, eu tenho essa planilha White Belt, que o anexo é chamado de White Belt, módulo 9, matriz de priorização. Então vamos ver essa matriz, vamos ver como é que ela funciona. Aí eu vou abrir o anexo que vocês têm aí, só para mostrar como é que ela funciona, tá? Então vamos lá.
Então vamos lá. Essa é a planilha em Excel que vocês têm para ser usada. Onde eu tenho, nessa parte aqui, vertical, eu tenho as possíveis soluções que eu posso colocar. Nessa parte de cima, quais são os critérios que eu vou usar. E eu tenho também algo chamado peso, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então essa é a estrutura que pode ser usada. Esse miolinho aqui, nós colocamos sempre qual é a intensidade da correlação. E ela pode ser nula também. Então vamos ver. Vamos voltar lá no slide e para ficar registrado, essa planilha você pode usar. Qualquer coisa é só apagar os dados aqui, ó. E você vai poder usá-la sem problema. Então voltando para a parte de slides. Voltando para o módulo 7. Esse é o exemplo da matriz de priorização. Então, o que foi feito nela? Ó, foi feito o seguinte. Como eu tinha falado antes, ó, eu tenho os critérios importantes. Baixo custo, fácil implementação e tem impacto positivo sobre o projeto. Marcelo, esses itens, como é que eu vejo esses itens aqui? Como é que eu seleciono esses itens aqui? Isso aí é simples, tá? Na realidade, vocês têm que ver, o grupo tem que decidir quais são os critérios para serem avaliados. E o peso também. Por exemplo, tudo que tem peso, nesse caso 10, é maior. O impacto, 10 significa mais importante. Fácil de implementar é o segundo, olhando a importância. E baixo custo é o que menos importa, olhando parte de critérios. Então vamos pegar um exemplo. Lembrando, esse miolinho aqui, né, onde eu vou riscar aqui, ó. Vou riscar e depois vou apagar. É a correlação. Qual é a correlação que tem? Então eu vou apagar aqui só para não ficar, né, com a tela toda riscada. Então vamos lá. Vamos pegar o exemplo da solução 1. A solução 1, seja ela qual for, qual a correlação com o custo baixo? Ó, colocou 0, ou seja, não há correlação. Solução 1 com fácil de implementar, ó, é 9, significa que é forte, ou seja, se eu fizer, vai ser fácil de implementar. E o impacto também é 9, que é forte, né? Um impacto positivo. E assim sucessivamente. É feito para todos. Ah, Marcelo, então o que é esse 162 aqui? 162, na realidade, ele é o produto final, né? 6 vezes 0, mais 8 vezes 9, mais 10 vezes 9, 162. Então, se a gente for analisar, qual é mais importante aqui? Qual a solução que, segundo esses critérios, se mostrou melhor? Foi a solução 2 nesse caso. É assim que funciona essa matriz de correlação. E ela tem uma outra característica, que é a característica sempre do subjetivo. Ah, o subjetivo é ruim. Não, não é ruim não. O subjetivo é importante. E aí, o grupo tem que chegar num consenso de quais são os números que vêm aqui para dentro. Tudo bem? Então vamos para frente. Então, continuando as ferramentas, nós temos o 5W2H. Ele é muito importante. Eu vou falar para vocês que eu tive no Peru, acho que foi 1 ano atrás, dando um treinamento para eles lá. E foi um treinamento, inclusive, de Yellow Belt. E esse 5W2H, na realidade, ele chamou a atenção da turma. Por quê? Porque o 5W2H, o que eu vejo? O que vai ser feito, quando vai ser feito, quem vai fazer, onde é que vai fazer, por que vai fazer, como e quanto vai custar, ou quanto tempo vai levar. Porque o pessoal lá do Peru começou a falar para mim, Marcelo, eu achava que essa ferramenta era uma ferramenta bobinha, mas não é, porque quando eu comecei a fazer, eu observei que tinha que fazer sentido a solução.
né, a ação que eu estava fazendo tinha que passar por todas essas questões que eu acabei de levantar. Então ela serve como um filtro. E me chamou muita atenção essa experiência no Peru. Então, seguindo, 5W2H, vamos ver como é que isso fica num exemplo real. Vamos retornar um pouquinho o caso do café. Então, qual é o plano de ação, por exemplo, para o café? Comprar copo de medida para o café, porque não tem. Quem vai fazer? A Lúcia. Onde é que vai fazer? Na casa de utilidades. Ou seja, é lá que ela vai comprar esse material. Por quê? Porque a intensidade do café está variando muito, dependendo de quem faz. E a medida serve para calibrar isso. Quando vai fazer? Olha a data, de 16/6, aniversário do meu filho. Como? Vai fazer uma requisição e tirar o dinheiro lá no departamento financeiro e ir lá comprar pessoalmente. Quanto é que vai custar? R$11. A outra ação que foi feita, criar procedimento para fazer o café. Lembra que eu falei sobre isso? Né? Se trocar a pessoa, quem é que faz o quê? A Maria que vai fazer. Onde é que vai fazer? É na cafeteria que tem que trocar isso. Quer dizer, implementar o treinamento. Por quê? Porque cada pessoa faz de um jeito. Quando vai fazer dia 20, como vai fazer? Ir até o escritório, digitar os passos a serem seguidos e depois divulgar. Uma folhinha de sulfite, passo a passo. Quanto vai custar? Custa R$2 aí o preço da folhinha, mais os 3 minutos que a pessoa vai gastar para fazer. Tão simples quanto essa parte. Mas e no nosso projeto prático? Então vamos lá. Como é que isso fica então? Ou seja, como o 5W2H fica para o nosso projeto prático? Então vamos ver isso aí. O que, né? Substituir todos os canos rachados e quebrados. Então lembra, no analisar, eles conseguiram detectar que tinha cano quebrado e cano rachado. Quem é que vai fazer? Um tal de Alberto. Onde? Lado de fora dos banheiros, departamento 3 e 4. Por quê? Porque está havendo desperdício de água. Quando vai fazer? Agora. Como vai fazer? A compra emergencial material. Vai lá, compra, em modo emergencial, e faz isso de uma vez. Quanto é que vai custar? Uns R$500. Agora, o outro item, não é só isso, não é só chegar lá e trocar. O trocar é para estancar vazamento de água. Agora, o que mais? O que tem que ser feito? Colocar no plano de manutenção preventiva a verificação dos canos externos. Então, toda vez que tiver uma preventiva, em todos os prédios, na realidade eles vão fazer essa verificação. Por quê? Por causa dos vazamentos que ocorreram. Quando vai fazer isso? Agora. Então vai chegar lá na lista, no checklist que a manutenção tem, vai colocar um item a mais que é checagem desses canos que ficam externamente ao prédio, né? E à vista. Como é que vai fazer isso? É o que eu acabei de falar. Coloca lá no sistema deles, nesse caso eletrônico, e vamos embora. Custo? Não tem nenhum. Ficaria assim o exemplo prático do nosso projeto. Vamos falar agora do Kaizen. O Kaizen, ele é um instrumento muito importante. Na realidade, é uma atividade que gera muito resultado. Então, o Kaizen é um evento e essa palavra significa mudar para melhor. E interessante que ele tem alguns preceitos, né? Primeiro deles, eu tenho que aprender fazendo. Segundo, tem que ter objetivo. Terceiro, transferir conhecimento durante a participação. E eliminar desperdício. Lembrem-se que a gente sempre fala, eliminar, se não conseguir, reduzir ao máximo. Vamos para o próximo slide.
Kaizen. Na realidade, o Kaizen tem um aspecto de desafiar o que está acontecendo há muito tempo. E isso é importante, porque quando você tem um Kaizen, você tem várias pessoas trabalhando com você. Né? É um grupo focado em tentar enxergar diferente. E isso tem que estar em todos os níveis. Né? Por exemplo, eu já participei de muito Kaizen e já pedi muito que a gerência ou a diretoria, que ela participasse também. Ah, mas vai ficar preso lá uma semana? Não. Né? Um diretor vai um dia, participa lá 2, 3 horas e assim por diante. Por que isso é importante? Porque tem que dar o exemplo. Né? Se for importante para um presidente, para um diretor e para um gerente, é importante para todos na companhia. Agora, uma discussão importante aqui é a questão de tentar usar o Kaizen para resolver tudo. Eu já vi empresas onde eles já tinham Lean Six Sigma, ou seja, faziam Kaizens, faziam projetos White, Green, Yellow, enfim, Master Black Belts, e resolveram fazer só Kaizen. Então, não é assim que funciona. Por quê? Porque, na realidade, eu vou fazer uma analogia, tá? É igual remédio. Dependendo da doença, né, ou do problema que você está, você toma um medicamento. Quando você está, né, digamos que você esteja muito ruim, você toma um medicamento mais forte e daí por diante. Então, você usar só o Kaizen, muitas vezes você não consegue achar a causa raiz e resolver. Então, a nossa recomendação é, dependendo do problema, dependendo da melhoria, use Kaizen ou use outras ferramentas aí, outras metodologias, projeto Greenbelt, alguma análise específica, uma análise de fluxo de valor, um mapeamento, enfim, sem paixão por ferramenta, né? E aí eu queria falar para você que está me ouvindo que é paixão por resultado e por aprendizado. É isso que tem que ter. A ferramenta e o método só vai te ajudar, te dar um direcionamento, mas sem paixão extrema. Seguindo, a questão do Kaizen ainda. Eu vou fazer aqui para vocês explicar, só um pouquinho mais em detalhe, como é que ele é estruturado. Muitas vezes as pessoas escutam 30 dias. Como é que esses 30 dias são divididos? Então vamos lá, vamos fazer um material aqui para mostrar para vocês. Então o Kaizen, como é que ele funciona? O Kaizen é um evento desenhado para 3 semanas. Então eu tenho 3 semanas para fazê-lo. E o Kaizen também ele tem a característica muito importante. Ele também é conhecido como DMAIC acelerado. Marcelo, não entendi. Por que é DMAIC acelerado? Porque em 3 semanas de evento, todo o processo do DMAIC ele é tratado. Então eu tenho 3 semanas para rodar o evento com minha equipe. E aí eu aplico o DMAIC inteiro, do definir até o controlar lá embaixo. Essa é a grande... é o grande valor, na realidade, que o Kaizen traz consigo. Então vamos lá. Qual é a primeira semana? A primeira semana ela tem uma importância muito grande aqui. Por quê? Porque ela é uma semana de preparação. E aí na preparação eu tenho que executar, na realidade, 2 fases. O definir e o medir. Mas a gente vai olhar isso um pouco mais para frente. E aí eu tenho mais uma semana para rodar e uma terceira semana aqui que a gente vai ver do que se trata. Então a primeira semana, qual é o nome dela? O nome que normalmente nós usamos. É uma semana de preparação. Então, aqui nessa primeira semana eu preparo o material. Na segunda semana, eu executo o evento.
E na terceira semana, eu faço uma parte de finalização. Só que nessa finalização tem mais coisas. Então vamos ver um por um. Então no Kaizen, na parte de preparação, eu rodo definir e rodo o medir nessa fase. É importante essas duas fases serem completadas. Eu rodo o analisar e rodo também o melhorar, que é o ID Improve. Na terceira semana, basicamente eu faço o controlar. E aí, o que eu tenho embaixo de cada uma dessas? Aqui, na realidade, você olha coisas como agenda, se a agenda do evento foi feita. Você olha também convites, se as pessoas foram convidadas, mas também qual é o objetivo do evento. E também olha a equipe. Só estou citando algumas coisas, tá? E, obviamente, tem que medir o que precisa ser melhorado. No analisar, o que é olhado? Olha o medir, tudo que foi levantado. Eu vejo as causas raízes e também vejo soluções possíveis. E é igualzinho o DMAIC. Causas raízes priorizadas e soluções também priorizadas. O controlar, ainda nessa semana eu implanto. Eu faço piloto, mas eu implanto as melhorias. No controlar eu tenho que ter um controle das atividades faltando, 5W, 2H, que vocês conhecem bem. E tenho que ter também, nessa parte do controlar, quais foram os resultados até agora? Quais são os resultados alcançados? Em linhas gerais, é assim que funciona o Kaizen. Só lembrando que é um atrás do outro, né? Eu faço a primeira semana, aqui é sequencial. Faço a primeira semana, emendo, né? Faço a segunda, termino com a terceira. Mais crítico do Kaizen, o que seria? Eu diria que ter claro qual é o objetivo. Então, a voz do cliente aqui é fundamental, né, na primeira semana. E no final, o mais importante é como é que eu vou controlar isso para isso não ser esquecido. Por quê? Porque eu tenho que ter a gestão desse 5W2H que foi colocado aqui embaixo. Porque senão, né, no dia a dia das pessoas, isso pode se perder. Então, foca muito aqui no controlar e foca também na primeira semana. É importantíssimo aí esses dois alinhamentos. Ok? Com essas ferramentas e métodos, nós fechamos aí a fase melhorar. Então, resgatando com vocês, eu desenvolvo soluções, eu priorizo soluções, eu faço piloto ou pilotos e eu planejo a implementação em larga escala. Uma recomendação para vocês, né, diante aí de tudo que nós temos visto como profissionais consultores e profissionais que já estiveram como empregados em várias indústrias. A recomendação para vocês o método funciona. Sigam o método, sigam as ferramentas. E um outro lembrete. Toda ferramenta que você explicou eu vou aplicar? Não. Você vai aplicar a ferramenta ideal para o que você está querendo resolver. Não é para aplicar todas. A pergunta que vocês vão fazer, eu sei que vão fazer, porque desgraça nos olhos dos outros, né, é refresco, ou pimenta nos olhos dos outros é refresco. Vocês vão me perguntar quais são as soluções possíveis para o meu problema de peso. O pessoal que está comigo aqui, eles sabem que eu não gosto de falar desse assunto. Eu tinha até esquecido, tive que voltar para falar com vocês. Fase melhorar. Soluções possíveis. Fala para mim.
Você sabe, ó, ginástica, comer a cada 3 horas fruta. Eu tô comendo, o pessoal aqui sabe. Comer coisa boa, não comer doce, não comer sorvete, não comer coisa calórica, fritura, blá, blá. Solução. Entrar na ginástica. É uma solução possível, não é? Entrar na ginástica. Meu filho já está fazendo. Essa parte está concluída. Eu não preciso fazer mais. Que mais? Alimentação regrada. Minha esposa é nutricionista, está no meu pé. Que mais? Pô, dormir bem, reduzir o estresse. Está indo bem. Então, no melhorar, eu tenho várias coisas. Agora, eu tenho que botar em prática. O piloto foi hoje, ou ontem. Hoje eu almocei levinho, tranquilinho, tomei um café da manhã também muito leve, muito bom. Estou comendo a cada 3 horas. Cada 3 horas eu paro a turma aqui para comer. Nem que seja uma banana ou uma fruta. Ok. Está indo bem esse melhorar. Planejamento a longo prazo. Eu tenho também, mas estou relutante em fazer. Quer fazer lá, vamos assinar academia por 1 ano. Se bem que é meu filho que está fazendo mesmo, assina 1 ano, deixa ele fazendo. Mas eu não gosto, né? Esse negócio da dieta, eu vou só fechar a boca. Mas vocês entenderam o conceito, tá? O conceito é esse. Eu tenho alternativas para soluções para reduzir o peso, que eu já falei para vocês. É comida, é ginástica, é caminhada, enfim, comer só coisa boa. Eu já sei. Então eu tenho as soluções possíveis. E já testei também que hoje eu trouxe algo que não é muito saboroso, um iogurte light. Quem não tomou essa desgraça, pode tomar. Vai xingar até e vai lembrar de mim. Tudo bem? Vamos para o módulo 10 então. Te vejo lá.